Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Esse episódio é especial, aquilo que a gente faz todo ano, a retrospectiva do Médico Celebridade Cast. Só esse ano nós entrevistamos mais de 30 médicos que vão poder pegar o compilado, tudo aquilo que eles erraram, aquilo que eles fazem de bem, aquilo que eles estão fazendo para crescer o consultório. A gente selecionou os highlights, ou seja, as melhores respostas desses mais de 30 médicos entrevistados, a maioria deles membros ali do CRM Black, nossa mentoria, médicos que têm crescido muito e também membros do MedBoss que vão te ajudar na prática a falar como você vai escalar o seu consultório. Esse episódio, então, é recheado de insights dentro dessas entrevistas. Ele é um episódio um pouco mais longo, mas para você que não teve tempo de assistir todos os mais de 30 episódios que tivemos nesse podcast, ou para você que assistiu, mas quer recapitular os highlights, os momentos especiais, para que aquilo fique na memória, que 2026 seja o seu ano, então eu tenho certeza que esse episódio vai te ajudar e muito. E aí, é claro, eu te vejo em 2026 com sangue no olho para fazer o seu consultório crescer. Então, vamos para mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Mais um limite é esse, o mundo te coloca um limite de uma cidade de 30 mil habitantes, que 90% das pessoas iriam falar, não, aqui não dá para faturar mais que 100 mil. Não. Trabalhando muito, aqui é só convênio, aquela papo mole que médico fala o dia inteiro. Só que você foi lá e fez diferente. Se a gente fosse pensar em um playbook, se você estivesse falando aqui para todos os médicos que hoje estão em cidades do interior, entre 20, 100 mil habitantes e que estão falando que ali é só Unimed, que ali é só convênio, que ali não dá, quais são o passo a passo, a receitinha de bolo, que eu sei que muitas vezes não existe a receita, mas a lei de se ela fosse dar uma consultoria para esse médico de cidade pequena, ela falaria, amigo, começa fazendo isso, depois isso, depois isso. Como é que você vai ajudar a gente a estruturar esse consultório de cidade pequena? Olha, a primeira coisa que eu ia falar para os colegas que estão aí, né, com essa dificuldade de fazer o negócio alavancar, Vitor, é primeiro acreditar. Eu falo que a primeira coisa é você acreditar no seu trabalho, você ter um propósito, né, Vitor? Eu falo assim que ali minha clínica ela tem um propósito, não é só pegar um paciente obeso e emagrecer. Não, é um propósito de pegar aquela pessoa, devolver para a família dela, pegar aquele cara, devolver para a esposa, pegar aquele marido, devolver para a esposa para o marido, a mãe para o filho, né? Sim. E primeira coisa, acreditar, ter um propósito e sair do convênio. Até porque quando eu comecei, Vitor, eu nunca atendi convênio, mas quando eu comecei, a minha consulta era uma consulta. Eu era uma iniciante, como se vou dizer assim, né? E tinha grandes colegas lá muito mais velhos do que eu. Até que um dia eu cheguei na minha secretária lá, que eu dividia com os outros colegas na época, e falei assim, eu vou aumentar minha consulta a X, esse valor. Ela virou para mim e falou, você não pode aumentar a sua consulta a esse valor. Todos os outros médicos daqui, inclusive o fulano, que é um médico antigo lá, ele cobra esse valor pela consulta. Então, tipo, quem é você para aumentar a sua consulta assim? Eu falei, Mais uma vez alguém te falando que não era possível. Que não era para mim. E eu falei, mas ele não tem uma abordagem como eu tenho, ele não atende paciente como eu atendo, então eu vou subir a minha consulta. Ela quis meio que me barrar, sabe? E eu subi minha consulta, Vitor, e não tive dificuldade de continuar com a minha agenda cheia. Né? Então o que eu falaria para os colegas é acreditar primeiro, ter um propósito e sair do convênio. Porque quando o médico ele se coloca nessa situação de atender convênio, ele não tem como entregar uma experiência diferente para o paciente, Vitor. E lá no teu curso, eu aprendi muito sobre experiência, né? Você traçar uma trajetória do paciente dentro da sua clínica. Então, hoje eu penso na trajetória do paciente, desde quando ele nasce até quando ele morre. Então, eu já tenho planejado isso dentro da minha clínica, estruturando, né? Então, claro que eu não tenho todo esse atendimento, desde quando tem o bebê até quando tem o idoso, né? Mas eu já penso nisso, né? Já estou acolhendo também os idosos. Porque eu acho que isso é interessante. Eu acho que a gente tem que pensar na jornada do paciente dentro da clínica. Onde teu colega trava? Ele acha que protocolo na área dele não dá. Ele acha que protocolo é só coisa de emagrecimento ou coisa de dermato, aí ele não consegue enxergar. E praticamente a maioria das áreas que lidam, principalmente com essas doenças crônicas, gente, dá pra fazer muita coisa. E você tá fazendo. Agora, qual que é o que ele sempre me pergunta, Vitor, tá, mas como é que eu consigo convencer o paciente a fazer uma coisa, sendo que ele tava achando que ia fazer só uma consulta ou um procedimento rápido? E aí, Júlio, como é que você tem essa conversa com o paciente na hora de apresentar o teu protocolo? Vitor, respondendo a sua pergunta, você consegue fazer protocolos em todas as áreas da medicina. E eu concordo com você quando falou no HiMed lá, que acho que é só medicina nuclear, que acho que não... acho que foi isso que você falou, não foi? Falei, eu só não tenho caso de medicina nuclear, mas se alguém quiser ser cobaia aqui...
E que é verdade, assim, pediatria, cardiologia, cara, dá para você fazer com todas as áreas da medicina, todas, sem exceção, todas. Então, assim, Vitor, a parte que, por exemplo, lá dentro do consultório, a gente faz essa demanda, né, de protocolos, a gente tenta agir na dor do paciente, como, por exemplo, um paciente que, diferente de você chegar lá, quero marcar, pronto, marcou uma consulta com o paciente, e você fala, olha, você precisa fazer isso aqui, esse protocolo aqui com você. Você vai lembrar disso. No HiMed, você colocou um mentorado seu do MedBoss, que inclusive o próximo passo meu é estar no MedBoss com essa turma aí, pode ficar tranquilo. Você colocou um mentorado seu do Bad Boss para dar uma aula sobre venda consultiva, se eu não me engano, uma voltada mais para perguntas. Dr. Lucas, manda bem demais. Isso, acho que foi isso aí. E eu achei muito bacana a parte da anamnese. Então, eu não fazia isso no consultório. Eu fazia basicamente voltada para a dor do paciente, o que ele tem, porque consulta de otorrino é rápida, era rápida. A minha consulta agora é demorada, 40 minutos, tranquilamente. Por quê? Porque eu apliquei vários insights daquelas perguntas lá que ele colocou, eu criei uma anamnese direcionada dentro do meu consultório em que eu faço aquelas perguntas ali. O que isso atrapalha o paciente? O que isso limita a qualidade de vida dele? Se ele já fez algum tratamento para esse problema dele? Se ele já apresentou alguma objeção a esse tratamento dele? Se ele já apresentou alguma limitação durante o dia dele, se ele já deixou de trabalhar por causa disso, se ele já deixou de, enfim, de conseguir dormir por causa disso. E aí eu vou e jogo que faço uma ancoragem, né, como se eu fosse, falar, olha, e realmente já atendi mais de 1.000, 2.000 pacientes de rinite alérgica, por exemplo. Então a gente sabe exatamente onde está o problema. Então foi para isso que eu criei um protocolo dentro do consultório. E aí eu queria saber de você o quanto que você está disposto a aderir um plano de... Isso na consulta ainda, na anamnese, nem toquei no paciente. O quanto que você está disposto a aderir um plano de tratamento para esse seu problema. Me fala um pouco sobre esse processo, pelo que eu entendi, pelo menos na tua linha psicológica, naquilo que você trouxe para mim na conversa, a aceitação é uma das palavras-chave do processo, entre aspas, da cura, que eu acho que a saúde mental nunca tem cura, acredito eu, mas é um caminho da gente conviver melhor. E aí você pode me corrigir, tá? Porque a profissional aqui é você. Me fala sobre a aceitação. Se a partir do momento que eu entendo, então, que a questão é aceitação, como que eu crio um plano de ação para me aceitar? Onde que a Bia, quando ela pega alguém que ela sente que ele precisa ter uma aceitação maior, ou que ele tem essa reflexão maior, o que ela propõe para esse médico fazer? Eu não diria que seria o primeiro passo a aceitação. Eu acho que em algum momento, sim, dependendo da situação, entra a aceitação. Mas eu acho que entra no primeiro passo, acho não, o primeiro passo para você conseguir reestruturar esses pensamentos, essas crenças, é a tomada de consciência. Legal. Então, Bia, é muito simples, eu tenho consciência de que não está bom a minha vida, ok, mas o que está fazendo você continuar nesse lugar? Muitos, né, acho que eu falei aqui no comecinho, estão nesse piloto automático, só flui, deixa a vida aí. Né, tá bom assim do jeito que tá, tô ganhando esse valorzinho, tô conseguindo sustentar minha casa, tá ótimo, eu sei que eu tenho dificuldade, mas tá indo, sabe, só vai fluindo, e é preciso que você tome consciência. Então muitos chegam pra gente nos atendimentos, caramba, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, eu nunca tinha parado para pensar quais são as dificuldades que eu tenho, ou quais são as crenças limitantes que eu tenho, quais são os pensamentos autocríticos que eu tenho, porque simplesmente não consegue, e isso é muito comum, tá? Não só com o médico, com todo mundo. A gente é acostumado a pensar, e 99% dos nossos pensamentos a gente nem tem consciência deles. E aí, quando a gente vai prestar atenção nesses pensamentos, a gente mais sente as emoções. Então, eu me sinto frustrada, eu me sinto travada, eu sinto que
me sinto mal em relação às situações, mas quais são os pensamentos que estão te fazendo sentir assim? Ah, eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu acho que as pessoas não vão querer pagar pelo meu trabalho, eu acho que ganhar dinheiro é errado, enfim, esses pensamentos estão regendo a sua vida. Quando eu comecei a falar de Google, em 2013, quando eu lancei o primeiro curso médico celebridade que tinha isso, teve médico, colega teu, que ouviu falar, assim como sua irmã trouxe para você, e que olhou e falou, isso não é para mim, e que hoje deve estar arrependido de não ter entrado antes. Então a gente tem que estar buscando o conhecimento, mas também a coragem de pegar esse conhecimento e aplicar. Gil, dentro de todo esse panorama aqui que a gente conversou hoje, tem alguma coisa que te faz que a sua cabeça roda diferente do que roda da maioria dos médicos? Não é à toa porque você tem crescido, já passou daquele pilar que a gente falou, né? De primeiro depender de convênio, depois fazer procedimento isolado, agora já faz seus programas de acompanhamento. Tem alguma coisa aí diferente do que a maioria que está estagnada tem? O que você nota que a tua maneira de agir, de encarar o mundo é diferente do que naquelas rodinhas quando você está com alguns colegas conversando que eles ainda têm? Eu acho que todo mundo pode ter ou tem aí alguma via e algum conhecimento empreendedor, alguma parte aí de gestão, e que não é fácil, Vitor. Muitos colegas, eles têm medo de que aquilo ali possa dar certo, medo que aquilo ali dê errado, mas assim, é o que eu falei, a gente tem que abraçar o medo como empreendedor e médico, de uma forma em geral, por natureza é empreendedor, é autônomo, é empreendedor, então assim, se você não inova, se você não abraça o medo e parte para cima em busca aí dos seus resultados, você jamais vai crescer. Isso é muito comum em colegas médicos, você escuta isso diariamente, né, Vitor? Será que vai dar certo? Eu tô falando contigo, porque até ontem minha esposa falou, será que vai dar certo? Será que vai dar certo para mim viver só de consultório particular? Sim, é possível. Agora você tem que testar, você tem que encarar, você tem que colocar a faca na ponta dos dentes Não tem plano B, né? Não tem plano B. Não é fazer para acontecer, até acontecer, né? Não tem. Eu acho que quando você está nesse meio, né, de pessoas que atuam, né, de forma com seus ensinamentos, com os ensinamentos aqui de todo o grupo, acaba instigando mais, dando mais coragem. Então, se a gente for intencional na comunicação, a gente atrai aquela pessoa que a gente quer. Exatamente. Então não é assim, eu atraio o paciente que aparece. Não, se você for intencional, você atrai aquele que você quer. Nada, ainda tem mais. Você percebe que você está atraindo a pessoa que você quer, tá? E as pessoas acham que isso é um pó mágico, né? Que você vai ter que fazer, dançar 1000 coisas, sei lá, o que o povo gosta de inventar. Que é tático, o pessoal quer hackzinho. Qual a dança? Exato. Qual é a música? Dança que tem que fazer? Agora é a música viral, agora não sei o que é viral. E na verdade não é, né? Na verdade você tem que conhecer quem mais é atraído por você, né? Você tem que aceitar isso. Tem muita gente que acha que assim, eu quero a mulher que compra Gucci, Prada, todo santo dia, que o marido, que fica em casa, é bancada pelo marido e que gasta 40 mil. Não, legal, que público bacana. Bom, mas você está disposto a ter o benefício e o malefício desse paciente? Esse paciente, ele acha que ele vai mandar em você, porque afinal de contas ele manda em todas as partes, né? Ele manda em todos os aspectos da vida. Esse é um paciente que se você não tiver a tecnologia mais alta, ela não está interessada, porque ela quer a novidade. Tu tem cacife para fazer tudo isso? Se não, você está falando com o público errado. São as minhas pacientes. Como eu posso reclamar quando elas ficam me mandando mensagem todo dia? Doutora, meu cabelo caiu. Doutora, meu cabelo não caiu. Doutora, não sei o quê. Se eu sou fofoqueira da vida delas, então a resposta contrária é elas viverem falando comigo. Total. Elas me mandam as coisas no Instagram, elas me mandam memes. Se eu não respondo os memes dela no Instagram, elas ficam chateadas porque eu não dei moral. Porque faz parte do meu público, né? Então eu falo com esse público. E esse público acaba virando amigo. Então as minhas pacientes são amigas entre si. Elas me dão ideias de produto. Então isso é uma outra coisa. Como que você bola tanta estratégia de marketing? Não, eu não bolo nada. Nós somos um time dentro do consultório. E isso inclui as minhas pacientes. Então, eu tô aqui fazendo uma terapia e tudo. Nossa, eu tava pensando em alguma coisa para fazer no carnaval. A minha paciente falou para mim, mas eu não curto carnaval, eu não pulo bloquinho. Você podia aproveitar que a gente vai ficar 5 dias em casa e a gente fazer uns peelings, né? Que daí, descama em casa, ninguém vai saber, no outro dia eu volto pro trabalho. É mesmo. Podia fazer isso. Podia mesmo. Afinal de contas, eu também não vou para bloquinho. Com maior desempenho do que estes outros que eu vou te falar, mas de uma maneira geral, de uma maneira média, aliás, o médico que entendeu essa terceira revolução, ele saiu à frente. E que terceira revolução é essa? A terceira revolução nada mais é do que
a medicina das grandes demandas. Para mim, essa revolução já faz uns 30 anos que nada no Brasil, pelo menos da medicina no Brasil, aconteceu de tão importante, tão impactante quanto a medicina das grandes demandas. E a partir de agora, eu quero que você entenda o que é essa medicina das grandes demandas. Basicamente, a gente sempre fala assim, o paciente não quer comprar médico, o paciente não quer médico especialista. O que o paciente quer é resolver um problema. Ponto. Eu estou com dor no ombro, o que eu quero? Resolver essa dor no ombro. Se o sujeito chama ortopedista, eu vou no ortopedista. Se o sujeito é um farmacêutico que vai dar uma pomada, eu vou ter essa pomada. Se eu preciso de cirurgia, eu quero a cirurgia. Pelo amor de Deus, eu só quero resolver a minha dor no ombro. Pensado nisso, eu preciso que você esteja atento a tudo que eu estou falando. Pensado nisso, é natural que os pacientes querem resolver problemas e que os maiores problemas, os problemas mais comuns, são aqueles que existem as maiores oportunidades. Como assim, Vitor? Quais são os médicos que estão hoje, e aí eu posso te falar, eu tenho uma mentoria que tem mais de 600 médicos, e se eu somar todos os meus alunos desde 2013, nos cursos como Médico Celebridade, Insta Médico, Consultório Cheio, Secretária Médica Lucrativa, Plano B da Medicina, bom, tem muito, Gatilhos do Agendamento, eu tenho muitos cursos online lançados, o Precifica Med. Se eu for contar em toda a minha história, são mais de 14 mil alunos médicos que passaram um cartão e compraram desde cursos online de R$ 97,00 de entrada, que era apenas uma aula, até grandes mentorias e até masterminds de mais de 60, 70 mil reais. Quando a gente olha para toda essa gama de médicos, eu consigo ver que os que estão, na média, ganhando mais são aqueles que fincaram bandeira em uma grande demanda. Quais são os médicos que hoje conseguem ter mais agenda lotada de pacientes particulares, conseguem cobrar nos seus programas de acompanhamento escaláveis, que a gente ensina a fazer isso lá na nossa mentoria, aqueles que conseguem realmente ganhar até mais do que os seus colegas? São aqueles médicos que estão com uma bandeira fincada nas grandes demandas. Cara, não é só ser médico de alta performance, eu acho que começa tudo de como você se trata, como é que você trata a máquina para ela produzir. Fala um pouco para mim sobre essa tua mentalidade. Vitor, eu sempre falo que nós, como pessoa, a primeira coisa que a gente precisa mudar é a nossa mente, é a nossa mentalidade, né? Se você não muda a sua mentalidade, você não muda como pessoa. Então você vai ver muitas pessoas que têm dinheiro, mas eles não têm uma mentalidade de riqueza. E tem alguns que são pobres que têm uma mentalidade de nobreza. Eles são, mesmo sendo pobres, eles são nobres. Porque a mentalidade dele é uma mentalidade positiva. É uma mentalidade que puxa ele para frente, de ajudar o próximo, né? De buscar aquilo que ele quer. Porque você tem que entender que tem pessoas que querem ser rico, tem pessoas que querem ter saúde, tem pessoas que querem estar com a família. Então você tem que respeitar qual é a vontade de cada um. Mas desde que ele busque aquilo que ele realmente queira e não realmente que ele faz aquilo por uma zona de conforto. Então a primeira coisa que eu faço é a mentalidade, né? E eu uso a corrida como uma analogia muito grande com os meus negócios e com a minha vida, né? Porque a corrida é uma jornada. Sim. É uma jornada. Tem um preço duro. Tem um preço duro. E aí, a correr a maratona é a parte mais fácil da jornada. Porque eu fico 4 meses treinando. 4 meses. Né? Praticamente bebendo quase nada de álcool. Se bebo é muito pouco. Né? Treinando todo dia, acordando 6 da manhã. Corro. Faço academia para começar a trabalhar às 8, 8 e meia. Né? Às vezes chego em casa à noite, tenho que fazer musculação para complementar o treino. Inclusive, você até montou em casa uma academia. Eu montei uma academia em casa. Estão pensando em alta performance até nisso. Para não perder tempo, para ganhar tempo. Então eu acordo, eu tenho uma academia em casa, eu já tenho uma academia, uma esteira, remo, bike, tudo em casa, aparelho, tenho tudo em casa. Então eu acordo todo dia, todo dia o personal chega na minha casa 6 da manhã. Aliás, 4 dias ele chega às 6 e 2 dias ele vai à noite. Então eu faço 6 vezes por semana.
Então, são 6 vezes por semana de treinamento, durante 4 meses. Alimentação, sono. E tudo isso eu tenho que colocar junto. Estudo, especialização, né? A mentoria, mais os encontros, mais uma coisa que eu acho fundamental, que eu vou falar mais adiante, naqueles 5 passos, que é o Mastermind, que é você, que é um dos pontos mais importantes, que é você ver pessoas de sucesso na onde você está, e você tem que procurar fazer o benchmark, você poder conversar com pessoas que vão te ajudar na construção da sua jornada. Só que eu vejo que muitos dos seus colegas, eles travam na hora de ir pra ação. Eles sempre sonharam. Ontem mesmo eu estava conversando com um médico, ele falou para mim, um infectologista: Vitor, meu sonho é abrir aqui em Belo Horizonte a primeira grande serviço que tenha infectologistas ali para atender o paciente por ordem de chegada. E não que ele vai precisar marcar uma consulta, porque na infectologia acontece muito do paciente ter algum caso, alguma pré-exposição, alguma coisa que ele precisa ter um serviço rápido. Eu tenho um sonho, só que eu perguntei: quanto tempo faz que você está planejando essa clínica? Não, já planejo isso faz uns 10 anos. E não foi para ação, né? E você planejou e foi para ação. Como é que tirar, se você pudesse relembrar toda essa jornada, tirar do papel esse sonho e realmente fazer ele acontecer? Eu preciso ter uma segurança financeira para isso acontecer? Eu preciso ter tempo? Como é que foi a tua jornada para conseguir tirar esse consultório do zero, esse desafio? A minha especialidade, medicina esportiva, eu acho que o esporte ensina pra gente isso de forma magistral, tá? Qualquer meta grande que a gente tenha na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a gente precisa dividir em micrometas, porque a partir disso a gente não fica maluco. Então, realmente, para uma coisa que parece muito distante hoje, a gente consegue torná-la mais alcançável se a gente dividir em micrometas. E o que eu quero dizer isso agora no contexto de consultório? Então, para a pessoa que sonha em ter um consultório próprio, sonha em ter uma clínica, sonha em ter mais de uma clínica, ter uma rede de clínicas, ela precisa começar do zero. Então, eu preciso de um local para atender um paciente, eu preciso comunicar às pessoas que eu sou médico e que eu atendo. Então, começa do zero. Então, primeira coisa, eu faria, ter uma meta de começar a atender particular. Ponto. Começou a atender particular, aí tem uma série de demandas que vão surgir automaticamente, a gente vai resolvendo elas também de forma automática, de forma sequencial, e cada vez fica mais próximo a abrir o consultório. Então não existe, no meu ver, né, não existe faz isso, fórmula mágica, receita de bolo, ponto, né, daqui a um ano você está construindo seu consultório. Não existe isso. Eu acho que a maior dica aí é começar e um objetivo atrás do outro sucessivamente falando. Então, primeiro, começar a atender no particular, depois aumentar a captação de clientes, gerar cada vez mais recorrência e satisfação desses clientes, que automaticamente você vai ter mais retorno e consegue investir boa parte desse retorno na construção do seu sonho. Acho que, resumidamente, é isso. Eu sempre falo que mentalidade, ela é o principal ponto que a gente precisa se desenvolver. E até uns 2, 3 anos, eu não enxergava dessa maneira. Eu enxergava que quanto mais desenvolvimento técnico eu tiver, mais dinheiro eu ganhava, mais eu conseguiria criar uma empresa com maior sucesso. E ao longo do tempo eu vi que eu era a barreira, eu era o gargalo do meu negócio. Por quê? Porque eu não desenvolvia a minha mentalidade, eu não desenvolvia a maneira como eu enxergo o jogo, porque tudo hoje para mim é um jogo. A vida é um jogo, o empreendedorismo é um jogo, o seu casamento é um jogo, tudo é um grande jogo no qual a gente precisa estar preparado para mover as peças certas, sem muita afobação, mas também mover na hora certa, não adianta ficar esperando, a gente tem que agir. E para agir, a gente precisa desenvolver a nossa cabeça, a nossa ambiência, aquilo que a gente enxerga, e para isso eu quero te trazer um pouco sobre a minha vida. O primeiro ponto que eu quero te trazer sobre mentalidade, ele está muito ligado àquilo que eu acredito profundamente, que você só terá uma boa desenvoltura nos negócios, e aí em todo esse jogo, independente do espectro, né, se é pessoal, se é profissional, se você tiver uma autoestima elevada. Isso eu acredito, e toda vez que eu converso com um médico, ele entra numa mentoria e faz alguma pergunta para mim, uma das primeiras coisas que eu tento achar a causa dos problemas, se a gente for pensar nessa medicina integrativa, né, onde está a causa do problema? Eu enxergo muito que a autoestima
ela está totalmente ligada aos resultados que eu tenho, às ações que eu tomo, ao dinheiro que eu faturo e aos relacionamentos que eu preservo. A autoestima, ela geralmente é pai e mãe de muitas das causas pelas quais a gente não age. Uma coisa que para mim fica muito claro é a gente sempre pensar o nosso modelo de negócio como uma escada de transformação. Ou seja, eu estou resolvendo um problema de dor de um paciente, só que um paciente que teve dor durante muito tempo, muito provavelmente está também, igual você disse, com sobrepeso, por isso e nem em todo caso, mas em muitos desses casos esse paciente está com sobrepeso, por isso ele teve, de uma forma depois que se tornou crônica, ali um desencadeamento de dor, mas ele também tem um sobrepeso. E depois que eu trato sobrepeso, aí tem médicos da mentoria que já estão trazendo ali os esteticistas ou as dermatologistas para tratar flacidez, porque agora esse paciente está sem dor, tá mais fino, tá mais magro, e agora eu vou tratar a flacidez desse paciente, depois eu vou dar contorno corporal. E aí essa roda não para nunca. É pensar que o negócio... eu sempre falo que toda vez que a gente resolve um problema para alguém, a gente abre um outro problema. Por exemplo, eu ensino vocês a viverem de consultório, a ganharem mais dinheiro. Todo médico que ganha mais dinheiro, logo ele vai precisar ser um gestor melhor, porque a equipe dele vai inchar. Todo médico que ganha mais dinheiro, ele vai ter que contratar agora um contador. Todo médico que começa a ganhar muito mais dinheiro ainda, depois que esse negócio tá funcionando, ele vai precisar ter equipe jurídica. Ou seja, todo problema, toda solução vem junto um problema. E aí eu acho interessante essa forma de pensar, de eu ter um consultório que vai conseguir agregar ali problemas satélites ali do meu paciente. E provavelmente foi essa a maneira como você pensou. Só que eu quero saber de maneira estruturada. Como é que você chegou até essa observação? Foi porque algum colega teu falou? Foi notando ali os seus pacientes, essas demandas do dia a dia? E o que você pode trazer para os seus colegas para que eles tenham essa sacada no negócio deles? Olha, Vitor, primeiro, migrar para a área da dor foi importante porque existe aquele paciente, ortopedia é uma especialidade basicamente cirúrgica. A gente gosta de operar, né? O ortopedista gosta de operar. Eu gosto de operar também. Só que não é todo mundo que tem indicação de operar, e esses pacientes que não têm indicação de fazer cirurgia, muitas vezes não melhoram a sua dor com remédio, com fisioterapia, que são os tratamentos tradicionais. Então, a medicina da dor vem para preencher essa lacuna, pelo menos para boa parte dos meus pacientes. Então, assim, da ortopedia tradicional, a gente vê que o paciente tem a demanda de melhorar a sua dor e o ortopedista não está resolvendo. A medicina da dor ajuda a resolver boa parte dos casos. Aí vem esse paciente, como você falou, esse paciente tem outro problema que ele quer resolver. E uma coisa depende da outra. Eu preciso que ele perca peso para que ele melhore a dor. E aí ele vai ficar indo de um lado para o outro. O paciente não quer isso. O paciente quer a resolução do seu caso. Ele quer que você seja resolutivo. Então, oferecer isso a mais para o meu paciente fez uma diferença muito grande, tanto para mim, como para o paciente, que não precisa ficar indo de galho em galho. Eu já fui nesse aqui, tomei esse remédio, não deu certo. Já fui nesse outro, tomei esse remédio, também não deu certo. Não, aqui você vai fazer um protocolo baseado em resultado. Os meus resultados são assim, assim, assado. Eu trabalho dessa forma. E aí você tende a ficar satisfeito, e é isso que tem acontecido. Cada um tem o seu sonho. O dia que o médico entender que ele não é que ele vende, ele perde a venda, se ele for ruim. Porque vender, o paciente já saiu de casa falando, amigo, esse problema tá me incomodando. Amigo, o paciente não é bobo. Eu já fiz uma pré-análise, já fiz aí, perguntei para alguns amigos, já entendo mais ou menos o quanto que é teu preço. Muito difícil, o paciente chega sem nenhuma referência, então ele acha que é 1.000 e o negócio custa 30. Não, ele pode achar que o negócio é 20 e custa 30, mas de R$100 para 30 mil, ninguém vai chegar no teu consultório. Então o paciente já chega com uma estimativa, ele tem um sonho, que eu preciso entender qual é o espectro na vida dele que aquilo tá atrapalhando muito. É uma questão profissional, é física, porque ele quer voltar a se cuidar, igual você falou. O sujeito não tinha nem convívio social, aquilo era uma marra na vida dele, aquele sujeito tem que usar boné todo dia. Cara, aí a sua secretária, ela deixa de vender e fazer um follow-up porque ela pensa, esse paciente não tem condição, ou isso que o doutor tá vendendo é caro, ela vai se sabotando, o médico se sabota na hora de oferecer, pensando, não, esse paciente não consegue pagar. Cara, o paciente, por mais que ele tenha trabalhado a vida inteira para juntar aquilo, para um calvo, aquilo vale mais que uma Ferrari. Então, ele quer comprar aquilo, cara. Como é que eu vou ter vergonha de vender alguém que o que eu tenho nas mãos é a realização do sonho dele?
Então ninguém consegue colocar o preço no sonho de ninguém. Só você consegue colocar teu preço. E aí você então teve essa quebra de venda. Hoje você faz a venda. Qual que é hoje? Você vê que o teu grande trunfo na hora de negociar com alguém, você já trouxe alguns passos pra gente, você até falou que no HiMed, né, no evento que você foi recente, lá no meu evento, que a gente fala sobre negociar com perfis comportamentais de pacientes. Então tem um paciente, a gente pega 4 perfis comportamentais macro e que depois eles se diluem em vários outros. E que existe uma maneira de se negociar com todos. Eu sempre falo aquela frase que falaram pra gente, trate o outro como eu gostaria de ser tratado, aquilo é a pior coisa pra venda. Ela até metade da página ela tá ok, depois não. Por quê? Porque o outro talvez é um sujeito inseguro e eu não sou. E aí não adianta eu querer vender aquilo que eu tô falando pro paciente de uma maneira rápida. Não, eu tenho que entender e mostrar pra ele segurança e tudo, tem que trazer dados. Resumindo, isso é uma técnica de venda. Mas fala mais pra mim aquilo que ultimamente os pacientes têm fechado e que você olha e fala, olha, foi eu começar a implementar isso aqui no meio da venda, ou essa frase, ou essa situação, eu começar a desenhar assim. Tem alguma coisa que tiver na cabeça que fala, olha, isso aqui garante que a venda saia mais. Bônus. A palavra Bônus? Bônus. É mesmo? Fala pra gente. Assim, o que acontece? O paciente, quando vem comigo, ele já foi em outro. Porque Sim. a consulta dos outros, às vezes, é mais barata que a minha. Então, quando ele vem comigo, eu tenho que mostrar para ele por que o meu ticket é mais alto, por que o meu valor é diferenciado, o que eu tenho para entregar para ele que o outro não vai entregar. Então, eu já falo para ele, ó, primeira coisa, o senhor vai me acompanhar 12 meses. O senhor vai enjoar de ver a gente. A minha secretária vai perturbar muito o senhor. Não tem problema? Não, doutor, pode mandar mensagem, pode ligar. Ou seja, ele vai vir com a gente, no mínimo, nesses 12 meses, que é o tempo de acompanhamento, em 6 oportunidades. E aí eu faço o cálculo de cada sessão que ele vem comigo. Aí eu mostro, ó, o senhor tá ganhando um bônus aqui em torno de 5 a 6 mil reais. Sim. E aí pro paciente, aquele bônus, o valor daquele, fala, meu Deus, já é praticamente 20% do transplante aí, quase 20% do valor. É. Eu teria que pagar mais. Se eu fizer com fulano de tal, no dia seguinte ele não vai saber nem quem eu sou mais. Ele nem fez imagem de mim. Eu faço a imagem do paciente, eu faço o desenho do paciente. Olha, como é que vai ficar mais ou menos a sua cirurgia? Vamos fazer aqui, vamos preencher esse espaço para ficar com uma angulação menor, para o seu rosto ficar mais jovem, porque quando o senhor perde cabelo, você vai ficando mais velho. O transplante te traz essa renovação de idade também, que é importante. E muitas vezes o paciente está acompanhado da esposa. Então eu direciono muito para ela também. Isso é uma técnica legal. Como é que você faz isso na olho para ela, falo, olha, o que a senhora acha? Não vai ficar mais legal? Vai ficar mais jovem? Você pede a opinião dela? Peço. Fala, vamos ajudar a arriscar. Uma coisa muito importante para quem trabalha com transplante capilar. Quando uma mulher te adicionar no Instagram, vá ver as fotos dela. Porque você vai achar alguém que é calvo. Se ela não quer fazer sobrancelha... geralmente as esposas que... Eu tenho muitas seguidoras, mulheres, que os maridos são calvos. Tanto, eu vou citar o exemplo de ontem, que eu consultei 2 pacientes. Um paciente que marcou tudo foi a esposa. Minha secretária, doutor, eu tô falando com a esposa dele, ela que tá agendando tudo, ele vai chegar a tal horário, tal horário. E quando ele chegou, a primeira coisa ele falou, doutor, quem arrumou tudo foi minha esposa. Eu vim de tanto ela me insistir. A gente quer que nesse episódio você tenha a capacidade de fazer leitura de pacientes. E como é que a gente faz essa leitura, Rafael? Não, pode parecer algo tão complexo, mas com poucas perguntas já dá para ter uma análise. Por exemplo, se eu chego e falo assim, paciente, como é que eu posso te ajudar? O sujeito já que você trouxe o sujeito dominante, ele vai vir, doutor, eu tô com esse problema e eu quero a cirurgia tal, eu já vi o procedimento, eu já vi como é que isso é realizado, eu já tenho um amigo que fez, eu quero exatamente isso. Poucas palavras, já sei exatamente o que quero, ou eu tô com esse problema e quero resolver. É rápido. Ele já te dá todos os insumos para entendi. Então deixa eu fazer uma venda. Paciente número 2, que é o influente. Doutor, paciente, como é que posso te ajudar? Sabe o que é, doutor? Aí ela te conta uma história de quando ela era menina, que aí ela casou, que aí depois ela fez não sei o que, e agora ela tá com uma dor no joelho, só que a vizinha dela também teve uma dor, aí ela pegou um Uber que conhecia o médico, e aí esse Uber falou que esse médico é bom, e ela tava seguindo a mídia social. Ela te contou 7 histórias com uma única pergunta. Você só falou, como é que eu posso te ajudar? Ela é uma pessoa que... Ela quer resolver o problema? Quer. Só que ela leva muito mais em consideração o teu relacionamento com ela. O como você trata ela. O como que você ouve ela. O como você mostra pra ela que você não vai abandonar ela no meio de um processo, que você vai segurar a mão dela daqui pra frente. Enquanto o outro, ele quer que você seja resolutivo. Tá certo? Ele quer, meu amigo, resolve o problema pra mim, eu não quero nem te ver mais. Só resolve isso aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho dinheiro. Resolve. Tchau. Já tem um terceiro perfil de paciente, Rafael, que aí nós vamos colocar o S aí, o estável, que eu vou perguntar, como é que eu posso te ajudar?
e aí eu entro com você. O que esse paciente, geralmente, quando o médico fala assim, como é que posso te ajudar? O estável vai perguntar para esse médico. Vitor, excelente os exemplos que você trouxe. O perfil estável, ele é um perfil que ele precisa gerar uma relação de confiança. Ele não é aquela pessoa, e aí, como você tá? Que ele vai falar muita coisa, porque ele é mais tímido, ele é mais para dentro. Ele vai falar, nossa, doutor, nem queria ter vindo aqui. A verdade foi a minha esposa que insistiu e marcou essa consulta e fez que eu viesse aqui. O perfil estável, por exemplo, ele se importa muito com a opinião das pessoas que ele ama, que estão ao redor dele. Então, muitas vezes, o motivo que ele está lá no consultório nem é por ele mesmo, ele não queria estar ali. E a resposta dele vai ser com um tom de voz baixo. Então, doutor, eu nem queria estar aqui, só estou aqui porque minha esposa insistiu muito. Ela falou várias e várias vezes para eu vir e tudo mais. Ele não é decisivo, ele não quer tomar essa decisão, ele evita qualquer tipo de atrito na vida. Então, ele quer deixar o máximo possível para depois. Se você não for decisivo para ele em relação à agenda, por exemplo, Vitor, ele vai colocar essa cirurgia pro ano que vem, daqui a 2 anos. Então, ou seja, é um postergador nato. É um procrastinador nato. Tá sempre lá pro futuro. Sempre ele vai jogar pro futuro, sempre ele joga para depois. E esse estável, ele é alguém que precisa de muita segurança para fazer as coisas ou de muito planejamento para fazer? Ele precisa se sentir seguro, ele precisa sentir que ele está num ambiente controlado. O perfil estável, normalmente, quando a gente mostra o impacto da decisão dele para as pessoas que são importantes para ele se sente mais confiante. Quando ele sabe que a pessoa que está atendendo ele, que o médico que está atendendo ele, já fez diversas cirurgias na área como essa, ele vai se sentir mais seguro, ele vai se sentir mais acolhido. Ortopedista que estava acostumado a tirar pedido, que dava ali os anti-inflamatórios da vida para qualquer pessoa que chegava com dor e que era não cirúrgico, que é o que acontece muito ainda hoje. Então a gente está falando de tickets médios aí de 50, 40, 60 reais que ganhava por um atendimento de convênio e dava ali um remédio, enriquecia a farmácia do seu Joaquim. Ou se era cobrando particular, 200, 300 reais, e era o que ganhava. E a gente está falando de um ortopedista aqui que tem um ticket médio de 3.500, 4.000 reais. Ou seja, na média, os pacientes que investem ali nos seus tratamentos, investem esse montante significante. E você já trouxe aqui que os pacientes ficam muito satisfeitos, que retornam e trazem amigos. Ou seja, o negócio dá certo, ninguém pode colocar o preço na dor de ninguém, principalmente uma dor física. Então, um paciente, para ele, 3.500 reais para tratar aquilo que ele está sofrendo há anos ou está numa crise, para ele é sim barato. Agora, como é que você conseguiu mudar essa mentalidade e entender que você poderia cobrar 3.500, 4.000 reais da maioria dos pacientes que antes você encaminhava uma receita para uma farmácia? Qual foi essa grande mudança de mentalidade? Isso tu falou tudo, né? Antes o paciente, eu ganhava só a consulta, né? Encaminhava, quem ganhava era o fisioterapeuta e o Pilates e a farmácia. E era isso. E eu ficava vendo navios. E se não funcionasse o tratamento, porque se ele foi num fisioterapeuta lá que era barato, o fisioterapeuta da esquina lá que era barato, que não fazia o trabalho certo, né? Claro, tem fisioterapeutas excelentes, mas tem fisioterapeutas que não fazem o que precisa. E aí o tratamento estava errado. Eu era ruim. Não, fui no Felipe e não resolveu. Eu vou trocar de médico. Né? E aí isso começou a me incomodar muito. E isso me fez mudar, porque eu fiquei pensando assim, poxa, eu ganhei só a consulta e eu não tenho mais controle do resto do tratamento do paciente, não depende mais de mim, depende de um outro profissional que ele vai escolher por preço, e se o profissional fizer errado, o tratamento não funcionou, ele não volta mais comigo. E eu não ganhei mais nada, eu ganhei só a consulta. E nos meus pós-operatórios eu estava percebendo também que o paciente fazia cirurgia, ele tinha que ir numa reabilitação, e às vezes ele ia num profissional que ficava lá enrolando, ou ainda falava coisas que não devia, assim, que atrapalhava todo o processo. Isso me deixou muito inquieto, e eu pensei não só pela questão financeira, mas pela questão do tratamento do paciente. Então hoje o paciente ele faz um tratamento comigo dentro da minha clínica, sob minha supervisão. Eu me reúno semanalmente com o fisioterapeuta, a gente conversa, discute todos os pacientes em tratamento, define os protocolos, né, define tudo. Se ele não está melhorando, ele está aqui dentro, eu consigo, a tempo, fazer outras coisas para chegar no resultado final, né? E aí, claro, óbvio, eu dou valor a isso, porque e aí isso não é custo, né? Não é aquela coisa assim,
custa. Não, é um valor, é uma coisa que realmente sai barato para aquele paciente que tratou a dor por anos e não melhorava, porque ele está sendo entregue realmente um produto, um tratamento, um serviço de qualidade, né? Então, isso foi que me fez pensar, assim. A gente vê muito dermatologista indo para outras áreas, principalmente a facial, que hoje a cosmetria está muito em voga, mas tem o capilar, tem várias áreas dentro da própria dermatologia. E essa área voltada para homem de bioplastia não é a que mais atrai as dermatologistas, mas talvez é porque o mercado ainda está iniciando, pouca gente fala sobre isso. E o que você poderia falar para os seus colegas, principalmente para os dermatos, ou aqueles que querem se aventurar e desbravar uma nova área? Onde você enxerga muita oportunidade nesse mercado? Olha, essa é uma área que tem muita oportunidade, tem um potencial de crescimento ainda exponencial. Hoje, a gente vê o público jovem, até mesmo de meia idade. Na verdade, todo mundo hoje está treinando, que bom, né? Porque já sabemos os enormes benefícios que o exercício tem, inclusive a musculação. E isso eu percebo muito em comentários, às vezes, de pessoas no Instagram, directs, querendo, de uma certa forma, desprestigiar o procedimento, como se falasse assim, é só treinar, como se fosse uma briga da nutrição, da educação física, e não é uma briga, é um complemento. A gente não quer substituir, a pessoa tem que treinar, eu sempre falo isso, não é substituir, é impulsionar, é dar aquele up que às vezes a genética não deixa. Então a gente consegue melhorar muito isso. E a gente muda a autoestima dos pacientes. Total. Então a estética, ela não é só vaidade, pelo contrário, é autocuidado. Quantos pacientes já falaram assim para mim, nossa, eu tinha vergonha de trocar roupa no vestiário da academia. Então eu não ia na academia porque eu tinha vergonha de ficar sem camisa no vestiário da academia. E depois da bioplastia, melhora a autoconfiança, a pessoa já se sente mais confortável e aí vai virando um feedback positivo. Vai só melhorando. Isso que é muito bacana. Em toda especialidade médica, tudo é processo, né? Então tudo é protocolo, tudo é uma maneira que é já a medicina baseada em evidência de se fazer as coisas. Maravilha. Só que se a gente for para anestesiologia, é vezes 10 o negócio. Ali é processo para tudo realmente, não tem margem para errar. Deixa eu errar aqui, deixa eu colocar uma dose a mais, bom, não tem. Então você tá ali vivendo num quadradinho ali. Praticamente é uma das especialidades médicas mais matemáticas que tem. Você veio dessa bagagem. Não é de se espantar que quando eu converso com a Ana, você faz parte ali do nosso mastermind, você já foi nos nossos eventos, fez parte da mentoria. Toda vez que eu converso com você, e hoje, a gente conversando também, você traz sempre esse viés de processo. Você não falou que você faz mídia social, você falou que você faz parte de um processo, de uma rotina. Então, vamos começar a entender a cabeça da Ana, que gosta muito de processo, entende que eu tenho que ter processo para eu sofrer menos e para eu ter desempenho. Porque, mais uma vez, o que é desempenho? É eu ter potencial, só que eu tenho que o menos ali, né? Potencial menos intercorrências ou intervenções. Quando eu tenho processo, eu tenho menos intercorrências acontecendo. Então, meu potencial ele vai se aumentando na medida que eu tiro essas coisas do caminho. Processo é válido para tudo. Como é que você enxerga o processo na clínica? Como é que foi tua experiência de abrir a clínica e começar a entender que tenho que deixar essa clínica funcionar por meio de processo? Vitor, isso foi bem interessante porque eu comecei atendendo em um coworking. E dentro desse coworking, eu falo que é engraçado como as coisas no universo elas se encaixam. Então, aqui em São Paulo tem um coworking que você pode pagar uma mensalidade e você tem a sala disponível todos os dias. Isso funcionou para a ocasião em que eu estava nessa transição de saio da anestesiologia e começo a atender em consultório, porque eu não tinha recursos financeiros para alugar uma sala todos os dias. E não era a minha pretensão, eu estava como se fosse assim, experimentando, olhando por cima do muro. Será que essa área de consultório vai dar certo? Porque na anestesiologia eu estou bem. E como você falou, eu estou ganhando bem. O anestesiologista, ele já começa ganhando muito bem. Então, ele faz uma carreira decrescente. Ele ganha muito bem e com o tempo, a tendência é que você trabalhe menos. Então, você vai diminuindo. Mas os anestesiologistas muito jovens, eles ganham mais que os mais antigos, assim, né, de uma forma geral. Mas no consultório é diferente. Então, o que eu fui? Eu sempre fui muito observadora. Eu sou bem capricorniana, bem pé no chão. Eu não saio, eu não joguei fora a anestesia e fui para o consultório. Eu fui aos poucos. Então, se o coworking me atendia, eu fiquei no coworking.
E aí o coworking começou a ser algo que não trazia esse atendimento muito personalizado. Então eu falei, bom, preciso de algo mais a minha cara, em que eu possa oferecer realmente uma experiência para as pacientes. E algumas coisas que eu fui observando em todos os lugares que eu atendi, seja na clínica de reprodução, seja no médico parceiro da acupuntura que me convidou para atender, em uma ocasião também, trabalhei com ele por um tempo, eu fui vendo o que eu achava interessante e o que eu não deveria fazer na minha clínica. Então, depois de um tempo... Ana, isso só me desculpa, porque isso é ouro demais. É ouro demais o que você trouxe aqui. Olha só como é forte o que você trouxe. A maioria dos seus colegas estão indo em clínica, seja popular, seja clínica, bom, cowork, onde for, para trabalhar, é mão de obra. Ele tá indo lá para, tem meu horário aqui, já atendi, tchau, peguei o dinheiro que eu tinha que pegar e tchau, eu tô indo embora. Além de trabalhar, você estava observando o negócio, isso é importante. Não é porque você é um cirurgião de cabeça e pescoço que você não pode também ter qualquer outro nicho dentro dessa sua área. Quando a gente fala de medicina do nicho, essa medicina de lidar com algum problema específico e ser um catalisador de solução para esse problema, muitas vezes o médico ele pensa assim, poxa, então é eu mirar meus canhões dentro de todas aquelas cirurgias que eu faço, das demandas clínicas que eu tenho e focar nessa área, mas entregar o mesmo que qualquer um entrega. É muito essa visão. Eu sei que você tem um viés ligado também a essa medicina do nicho. Traz para mim a tua percepção de onde teus colegas erram na hora de apontar esses canhões da medicina do nicho. O que você fez em relação a isso? Como é que você enxerga esse tipo de abordagem mercadológica também? Cara, isso é uma coisa muito interessante que eu tenho vivido na pele agora, a partir desse ano de 2025. Então, eu comecei trabalhando com cirurgia de cabeça e pescoço geral, né? E vendo como é que as coisas funcionam, na verdade, dentro da especialidade e dentro de uma perspectiva muito mais ampla, que é, por exemplo, a minha condição como médico, né? Eu sempre penso no futuro. Então, hoje eu tenho 41 anos, como é que eu vou estar daqui a 20 anos, né? Com 61? Será que eu vou ter a mesma condição de trabalho de hoje? Obviamente não. E as cirurgias dentro da especialidade da cabeça e pescoço, por exemplo, uma boa parte são cirurgias desgastantes, né? Cirurgias longas, 4, 6, 10, 12 horas de procedimento cirúrgico. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas, bom, primeiro isso, né? A questão de competência técnica e qualidade do trabalho baseada na questão da minha condição física. Segunda coisa, rendimento, né? A parte financeira propriamente dita. E aí eu comecei a ver algumas coisas que são interessantes, né? Então, às vezes eu fazia algumas cirurgias enormes, monstruosas, desmonta a pessoa e monta de novo, né? Quem conhece cabeça e pescoço sabe do que eu estou falando. E, cara, eram cirurgias longas, estressantes, né? Que eram acompanhadas de pós-operatórios mais longos ainda. A gente está falando aí de 10, 20, 30, até 60 dias de internação. E quando tu chegava no final do processo todo, que tu pegava o valor que tu recebeu e dividia por hora de trabalho, era frustrante, porque o valor era muito pequeno. Tu pensava assim, Jesus, eu estou trabalhando por isso, não é justo, né? São 10 anos de formação aí, basicamente, para poder fazer a especialidade, e aí no final do dia o teu vencimento é muito aquém daquilo que tu imagina que é o desejado. E aí eu comecei a pensar algumas coisas, quais são as minhas estratégias, né? Claro que todo mundo quer atender particular, que é o que rende mais, mas para tu seguir nessa linha, tu tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, é a análise de mercado, né? O que acontece dentro daquilo que eu sei fazer, como é que as coisas se distribuem. E aí eu comecei a ver algumas coisas, por exemplo, dentro da minha demanda, na região que eu moro, aqui na Serra Gaúcha, população muito branca, né, descendente de europeus, enfim, italianos e alemães, e aí a exposição dessas pessoas pela atividade laboral deles ao longo da história, no sol, na agricultura, enfim, tem uma alta incidência de câncer de pele. Então, no meu consultório, eu comecei a ver algumas coisas, né? Mas, cara, 80% do que eu trabalho aqui, basicamente, é câncer de pele. E essa realidade se replicava em outros ambientes, né? Então, quando eu trabalhava no ambulatório do hospital, também era assim. Na outra cidade que eu trabalhava, também era assim. Disse, cara, tem alguma coisa aqui que é bem interessante, né? 80%, 70%, 80% da minha demanda é disso. Então, tem que dar uma olhada de uma forma mais atenciosa para isso aqui, né? Pois é, preste atenção nos indícios, né? Exatamente. O teu negócio te fez ser uma gestora.
te fez ser uma gestora e assim, você vai ter que buscar estudar. E teu colega tá preso no aquário dele achando que não, eu só sou médico e você médico, chegar nem vou falar bom dia pros outros, vou me fechar aqui, o problema é do time. Pelo jeito não, você vai para cima e tá cada vez sendo mais gestora, continua sendo médico, mas já talvez o chapéu de gestor vai ser o mais pesado aí. E que bom, porque só assim que o negócio cresce, né? Se você ficar só na operação e o negócio desorganizado, a coisa não cresce. Conta para mim as principais dificuldades que um gestor médico tem no dia a dia e como que ele pode se fortalecer para que essas dificuldades se tornem cada vez menores e ele se afloreça como gestor, que eu acredito que muito médico é no fundo. Eu acredito, Vitor, que, assim, primeiro, é muito forte isso que você falou realmente, né, da cultura, porque pensando aqui, se eu não promovo quem está dentro da cultura e não demito realmente quem não está, você está reforçando uma cultura que não é a que você busca, né? Então faz todo sentido isso, realmente. E sobre a parte de médico, como gestora de dificuldade, a primeira dica, né, na verdade, assim, da minha vida mesmo, que eu falaria, é de buscar o conhecimento. Eu acho que as respostas, eu escutei isso até já em um podcast, já vi em livros, mas as respostas que a gente não tem é pelo conhecimento que a gente ainda não adquiriu, né? Então, busque conhecimento, busque aprender com quem sabe mais, e hoje a informação está muito disponível. Então, a gente sai da faculdade sem nenhum conhecimento, por mais básico que seja, na parte de empreender, mas você só consegue oferecer o melhor para o seu paciente, você só consegue fazer uma medicina realmente ponta, que eu acho que é o que todo médico, e principalmente todo especialista, que já buscou se especializar por isso, né, para realmente ser diferente naquela área, ter um conhecimento específico, mais detalhado da sua área, que o que ele não consegue ali oferecer, muitas vezes, é porque ele não tem esse olhar de gestor. Então, o fato de gerir bem a clínica, de fazer com que ela cresça, o seu consultório, a sua empresa, porque nós somos empreendedores, queira ou não, o médico que decide montar um consultório, ele passou ali a ser um empresário também. Se você não tem esse olhar, você não consegue crescer e oferecer o que tem de melhor para o seu paciente. Então, hoje, por exemplo, indo aí para a minha rotina, né, se eu não tivesse me dedicado para essa parte, provavelmente não teria tido o crescimento que eu tive e não conseguiria disponibilizar alguns tratamentos que hoje eu tenho na minha clínica, graças a esse crescimento financeiro mesmo, né? Então, tem aparelhos aqui, que são aparelhos com um custo mais alto, mais elevado, tratamentos que exigiram investimentos mais caros, que eu fizesse treinamentos, workshops, e que eu posso oferecer para a minha região, que antes todo mundo tinha que se deslocar para uma capital. Às vezes andar ali 300 quilômetros, 3, 4 horas de viagem para ter acesso, e isso só foi possível, essa medicina que eu acredito, e que eu acredito que muitos médicos que querem oferecer o melhor acreditam, de estar ali na ponta, na vanguarda, na tecnologia que tem muito para agregar, e sem perder a parte humana também, ela só é possível se você gere bem o seu negócio. 90% dos médicos que eu conheço estão nessa vida, de pouco tempo para filho, de pouco planejamento familiar, pessoal e financeiro. O que você entende? É uma coisa do sistema que está doente? Porque eu entendo assim, né? Já é um sistema, parece que o médico entra, ele já está obrigado a viver dessa maneira, porque ele enxerga os professores, os preceptores, na faculdade só se fala disso, e ele entra no sistema. Como é que você enxerga? Pronto, Vitor, eu vou falar para mim primeiro meu conceito de vida plena. Meu conceito de vida plena são 3 pilares, tá? Primeira coisa é a gente fazer o que ama. Eu acredito que a maioria dos médicos, ele realmente faz o que ama. Porque até na época nossa era muito difícil entrar no curso de medicina. São 6 anos, um curso intensivo, horário integral, e a gente se envolve muito. Então, assim, você fazer o que ama é a primeira coisa. Hoje eu tenho um privilégio, até dentro da minha especialidade, eu só trato as patologias que eu gosto de tratar, então realmente faço o que eu amo. O segundo é a gente ter tempo de qualidade com as pessoas também que a gente ama. Então, não adianta nada você se encher de trabalho, chegar em casa cansado, estressado, sem paciência com a esposa, com filhos, né, com os cônjuges. Então, primeira coisa, é fazer o que ama e ter tempo de disponibilidade com as pessoas que a gente ama. E o terceiro, realizar sonhos, que também, como você disse, não é o dinheiro pelo fim, ele é um meio de você realizar os seus sonhos. E aí a gente, em família, nós temos os meus sonhos, nós temos os sonhos da minha esposa
que são diferentes dos meus, e nós temos nossos sonhos em família como um todo. Então, com os filhos também. A gente faz todo um planejamento, Vitor, a cada ano, a gente já planeja o ano que vem. Quais são os meus sonhos pessoais? Então, vamos realizar os meus sonhos. Eu vou correr atrás dos meus sonhos, que pode ser trocar um carro, fazer alguma coisa. Qual é o sonho dela? Ah, ela quer fazer uma viagem, quer uma bolsa de marca, uma coisa. Vamos realizar o sonho dela. Qual é o sonho das crianças? Quero ir para Disney, quero conhecer alguma coisa, vamos fazer o sonho em família. Então, assim, a gente faz um planejamento disso para conseguir todo mundo, a gente realizar esses sonhos. E aí, voltando a essa parte de planejamento de trabalho, que o sistema realmente está doente, porque o que é que acontece? A gente, quando cai no mercado de trabalho, a gente não aprende isso na faculdade. Então, hoje eu vou falar para vocês tudo que a gente não aprende na faculdade. Tá? A gente aprende a ser médico, a atender, a gente não sabe valorizar o nosso trabalho, a gente cai naquela de plano de saúde como se fosse uma coisa, o médico fica inseguro, não, eu vou para o consultório particular, não vai ter demanda, como é que vai ser, eu vou ficar na segurança do plano de saúde. E é exatamente o oposto, é a insegurança do plano de saúde, porque você ganha pouco, né? O paciente tem um retorno, você é cheio de impostos, e aí quando você faz o cálculo do lucro líquido, a sua hora ali está valendo quase nada, Vitor. Então, uma coisa insana, não tem sentido a pessoa se prender isso. A mesma coisa é um plantão também. O cara vai dar um plantão, ele só vê o valor bruto do plantão, mas ele não vê o tempo que ele está passando ali. E hoje, no meu entender também, o nosso bem mais precioso é o nosso tempo. É a única coisa que todo mundo tem igual. Quando amanhece o dia, eu e você, todo mundo temos 24 horas e nossa vida é finita. Então, a gente, como médico, a gente vende nosso tempo. Então, a gente tem que calcular isso, a gente tem que ver, valorizar a nossa consulta, o nosso procedimento, o nosso tempo com a família, porque é uma troca. Você vai estar trocando uma coisa por outra. Então, a gente tem que pensar bem e fazer esse planejamento. Eu não troco uma consulta minha por um corte de cabelo, por lavar um carro. Mas muitos médicos aí estão atendendo e o valor que ele ganha é líquido, ele não consegue nem cortar o cabelo, nem lavar o carro ou fazer uma faxina em casa. Então, a gente estuda tanto, se esforça tanto e não vai ser valorizado. Então, isso realmente a gente tem que fazer todo esse planejamento disso. Em um ano de clínica, você já chegou no estágio 3, coisa que talvez o pessoal demora 10, 15, 20 anos para chegar quando chega. Qual que é o estágio 3? O estágio 1 é, eu atendo, tenho meu consultório, tenho minha clínica, sou eu. Estágio 2, eu coloco outros profissionais para atender, para lidar com a jornada do meu paciente. Estágio 3, eu crio um ecossistema. Ecossistemas são outras empresas que eu faço parte também e que trazem solução para todo esse ciclo do paciente. Ou seja, já é um outro CNPJ, já é uma outra empresa. Tem gente que não chega nesse terceiro estágio, tem sonho de chegar e não chega, tem outros que nem sabem que existe. E você, em um ano você já está indo para o estágio 3, olha só. E a gente já tem o 4 ali. Que é o turismo reprodutivo. Trazer os pacientes de fora e dar toda assistência para aqueles pacientes, desde que eles chegam no Brasil, e aí eles vão ter todo um acompanhamento, né? Desde motorista, hotel. No complexo onde eu atendo, no Parque da Cidade, existe um Marriott, então nós temos aí já uma parceria com esse hotel. Então, se o paciente quiser ficar hospedado lá, ele não precisa nem pegar um Uber, ele vai a pé para o meu consultório. Dentro do complexo, com toda a segurança que existe dentro do complexo. Ele quer almoçar num restaurante? Tem o Paparoto Cucina, um restaurante Michelin, dentro do complexo. Maravilha. Olha que legal, né? Legal. Então, a gente está criando também esse outro braço do turismo reprodutivo, pacientes que não moram em São Paulo ou moram até fora do Brasil e que, então, vão receber essa assistência da nossa clínica para poder fazer seu tratamento com segurança e tranquilidade. Parabéns, Carla, Ronaldo. Estágio 3 está indo rápido, olha só, maravilha. Eu sempre falo do efeito do sítio do Pica-Pau Amarelo. O médico, parece que ele sofre dessa síndrome, esse efeito do sítio do Pica-Pau Amarelo. O que é esse efeito? Ele achar que ele vive numa bolha, que só na cidade dele não dá para viver ser Unimed. Não, Vitor, você me mostrou 27 mil depoimentos e case. Mas sabe o que é? Só que em Fortaleza não dá. Aí o outro fala assim, só que em Goiânia não dá para viver particular. Vocês já ouviram uma vascular discutindo comigo no Instagram que em Brasília não dá para viver de particular na vascular. Fala, não, um dos maiores PIB do Brasil é mulher de senador, é deputado, é gente com empresário, é lobista. O Brasil inteiro que tem dinheiro está ali, sim, mas lá não dá para viver. Aí você pega uns médicos que é vascular, lá em Rio Verde, no Goiás, vivendo, que é da mentoria, e vivendo bem.
Você pega médicos em São José do Rio Preto vivendo, você pega médico em Mirassol vivendo, mas em Brasília... Não tem jeito. Sabe, Vitor, quando o Felipe te perguntou sobre atrair mais pacientes, ele é o cara do marketing, então ele está sempre pensando em atrair mais pacientes. E a gente vive na realidade aqui com os nossos alunos, nossos médicos, mentorados e tudo mais. E falando ainda sobre quebrar paradigma, uma visão que muitos deles estão enxergando que, na verdade, eles não querem atrair mais pacientes, que eles estão com o consultório lotado. Eles, na verdade, eles estão atendendo muito, passam o dia inteiro atendendo, na verdade, até prejudicando o restante da vida deles, porque eles já não têm mais tempo para passar de qualidade com a família, ele já não se cuida mais, ele já não viaja mais, e ele já até atraiu muitos pacientes. O que você acha que ele precisa virar dessa mentalidade dele para que ele realmente se torne um médico de alto padrão? Já que pacientes ele diz que tem, só que tem alguma coisa que precisa ser ajustada ali, né, Vitor? A primeira coisa para mudar de mentalidade é ele entender que ele não vai vencer o ambiente. Porque quase ser humano nenhum vence o ambiente. Então, prestar muita atenção nos inputs que ele está recebendo no ambiente dele. Sim. Então, estou almoçando só com secretária, ela tem a visão limitada. Eu estou jantando só com o meu amigo médico, que ele atende, ele é plantonista, ele nunca abriu um consultório, então toda vez que eu falo de empreender, ele me cepa. Eu estou em aniversário que só encontro outros médicos que ficam reclamando da medicina. Ou seja, eu não venço o ambiente nunca. O ambiente é os inputs que eu coloco na minha cabeça. O que eu ouço todos os dias. Então, quem está ouvindo isso aqui já está começando a colocar inputs diferentes. Então, o que eu ouço todo dia, que tipo de vídeo que eu ouço, que tipo de programa de TV que eu assisto, mas principalmente, quais pessoas que eu ando. Então, mentalidade, cara, é muito difícil você vencer isso sozinho. Se você não estiver preparado para buscar se cercar de empresários, de pessoas que querem desafiar o status quo, de pessoas que querem buscar coisas novas o tempo todo, é muito difícil passar dessa barreira. Agora, se a gente olhar para a medicina em si, a maneira mais comum de quebrar a mentalidade e que eu enxergo que vai levar ele para um próximo passo, é tudo aquilo que eu estava te falando, Felipe. Entender que tem um braço chamado produtos no consultório e que eu aposto. De cada 100 médicos, 100 não, de cada 1000 médicos que vão vir aqui, porque a gente já consegue ter play aos milhares, eu te aposto que 1 ou 2 tem uma área de produtos no consultório dele que ele paga alguém para ajudar ele, ou ele senta, ele tem uma agenda semanal ou quinzenal que é para tratar de novos produtos. Eu aposto que esse cara, essa médica, esse médico, ele está vendendo a mesma coisa há 10 anos. Sim. E aí ele está lá, não, mas eu que eu não faturo mais, é um marketing, tem que trazer lead. Meu amigo, o dia que você imaginar que, eu sempre falo, o médico que atende 5 pacientes por dia, ele é rico. Que ele vai poder ficar 1 hora com cada um, explicar o tratamento, depois ele vai ter que entregar o próximo, depois ele vai conseguir trazer um time multidisciplinar para entregar o próximo tratamento, ou seja, ele vai criando escadas. Eu sempre falo, toda vez que a gente tapa um buraco, o outro é aberto, toda vez que eu resolvo um problema, o outro acontece, eu falo, doutor, vou te ensinar a ganhar dinheiro. Ferrei tua vida, agora eu vou ter que te ensinar a tua finanças, depois eu vou ter que te ensinar a ter um contador bom, depois um jurídico bom, depois um multiplicador de investimento bom, ou seja, toda hora que eu resolvi um problema, eu estou abrindo outro, e com o paciente é a mesma coisa. Eu estou cansado de ver médicos passaram pela nossa metodologia do CRM Black, que começaram a entender isso, e aí que eles destravaram. É aí que sai dos 50%, por 100%, por 150%, por 200%, por 300 mil no consultório, com ele apenas. Ou é aí que ele vai conseguir replicar um modelo de clínica sustentável e de sucesso. A boa agência, ela te traz lead assim como a agência ruim, só que ela te traz dados também, para você tomar decisão. Então ela te traz e fala, exatamente, doutor, não tem mágico. Teu lead para transplante capilar está custando R$2.000. Você quer fazer 20 cirurgias? Você quer fazer 10 cirurgias no mês? Não quer dizer que você colocando 20 vai ser linear e nós vamos fazer 10. Mas vamos chegar próximo a isso. Só que você tem como noção, eu sempre falo, você como médico, antes de mais nada, você é empresário. Você tem que tomar decisão estratégica. A decisão é, esse mês eu vou escalar e vou meter os 20 mil em tráfego, ou vou segurar a mão e durmo com barulho de talvez fazer 5 cirurgias porque eu vou colocar 10 mil em tráfego. A boa agência, ela te traz dados para tomar decisão. Porque, Vitor, traz o lead rico, vocês só estão trazendo... E, amigo, aprende uma coisa na tua vida e anota. O bom lead é aquele que quer aquilo que você está oferecendo. O bom lead é aquele que eu quero esse microfone. Eu cheguei ali. Se eu tenho dinheiro para comprar esse microfone, é uma outra questão. Se eu tenho a Unimed, eu posso comprar esse microfone com a Unimed, é uma outra questão. Mas eu quero o microfone. O bom lead é aquele que fala, doutor, eu quero ter o programa de emagrecimento, doutor, eu quero fazer a sua cirurgia. Por quê? Porque se tivesse um jeito de apertar um botão e falar, só traz gente rica, eu queria esse botão para mim. Se o meu tráfego hoje
trouxesse só médico rico para falar comigo, pelo amor de Deus, eu ia contratar. Quem que eu preciso contratar no tráfego? Quanto que custa a pessoa? Não existe. A agência ela tem que trazer gente interessada. Quanto mais você trouxe gente interessada, é no volume. E quanto mais marketing eu faço, menor vai ser o público que é rico, que quer fechar, que é o seu público. Mas eu tenho que jogar o jogo do volume. Aí eu falo, qual barulho você quer dormir? O barulho de pouquíssimos leads e gente muito interessada, só que você não escala o teu negócio, ou de muito lead. A maioria não vai servir para muita coisa, porque quer Unimed, quer pagar 2 vezes, quer dar uma galinha. Só que neste volume você vai encontrar gente mais interessada. Geraldo, tudo que a gente falou, traz um panorama que você entende de boas práticas entre médico e agência, provavelmente já teve algumas, já fez seu tráfego também, talvez sozinho. Sim. Traz para mim o que você entende como boas práticas. Primeiro, cumprir o que a agência pede em relação à gravação de criativos, em relação à contratação de time comercial e conseguir realmente fazer as tarefas necessárias. Então, quando a gente começou, foi passado um roteiro para preenchimento de dados, e aí tem que ter agilidade para responder aquilo, um roteiro para gravação de criativos, e aí foi o que vocês falaram. Eu acho que o colega que não consegue desenvolver nessa área, às vezes tem dificuldade para produzir ali um material, para gravar um vídeo, para preencher um formulário, não quer contratar mais uma secretária, e isso tudo vai dificultar o desenvolvimento do processo. Então, sendo uma boa agência, e aí a minha ideia de contratar a aceleradora foi justamente poder delegar isso para alguém da minha confiança. Eu falei assim, olha, me passem os passos que vocês querem que eu tome, eu vou fazer exatamente o que vocês me pedirem e a gente vai analisando os resultados. E é exatamente o que tem acontecido. Eu tenho uma função a fazer, eu cumpro o que é pedido e vejo esse resultado na prática e eu quero fazer mais, porque eu acredito que esse retorno no investimento ele vai só aumentar. Maravilha, então fazer aquilo que é pedido, ou seja, nessa relação o médico ele é fornecedor. Exatamente. Ele é o cliente, só que aqui subinverte. Você é um cliente que agora você é como se fosse um empregado da agência, tem essa mentalidade. Até porque eu sempre falo assim, seja safo na vida. Tudo que alguém te pedir para fazer numa relação de trabalho, faça, porque a partir do momento que você faz, você passou a bola e a responsabilidade para o outro. Tem uma hora na carreira desse profissional que ele estuda e ele continua se achando despreparado. Chega uma hora que tem uma ruptura, que ele fala, opa, eu tô preparado, porque não existe um dia que você vai acordar e vai vir o santo do preparo e falar, colocar um carimbo na sua testa e falar, tá preparado para vender. Só que muitos deles, eles se auto-sabotam. E aí o picareta não, ao contrário, ele estuda pouco e fala que tá preparado para tudo. Então tem esse limiar, eu gostaria de entender com você quando é que esse médico consegue olhar e falar, cara, tô mais bem preparado, não precisava ter essa chancela do céu aí pra falar que eu tô preparado. Segundo ponto que você trouxe, isso eu acredito muito. Para vender, o time tem que ser consultivo. O time não tem que ser só vendedor, tem que ser consultivo. Primeira coisa que a gente ensina sempre entrou uma secretária nova, qualquer pessoa que seja, tem que assistir 10 consultas, 10 cirurgias, 10 procedimentos. Tem que assistir. Não eu mandar um vídeo, não é assistir de vídeo não. Não, mas tem que levar no hospital, dá um jeito de colocar lá, meu filho. Se não dá, aí sim você grava e traz. A pessoa, se ela souber tudo o que você faz, ela vai trazer um outro nível de venda. Porque o paciente, qualquer dúvida basal que outras secretárias não saberiam tirar, fala, não, menina, deixa eu te explicar, funciona assim, assim, assim. Ah, mas já pensou por outro ângulo, ela consegue trazer, porque ela tem paradigma agora para trabalhar. E para mim, o terceiro e principal. Quem vende a tua consulta, a tua secretária, seja a tua concierge de venda, quem vende os teus produtos precisa ser seu fã número 1. Eu já visitei consultório que era nítido que a secretária não suportava a médica. Eu já visitei consultório que a secretária já me chamou no canto para falar que a médica fazia algumas coisas antiéticas, do tipo vender procedimentos estéticos para o paciente e não ter aquele insumo ali, trocar para um outro e fingir que o paciente. E ela me chamou, a gente vende, mas pô, a mulher é meio mau caráter aqui. Eu sempre falo assim, a tua secretária vendedora, se ela não for tua maior fã, e fã a gente sabe quando é, quando a pessoa admira. Porque hoje eu tenho um time, a gente tem dezenas de pessoas hoje no meu time, tanto nessa empresa quanto nas outras. Eu sei que tem gente que tá comigo, que pô, nem sei, sabe da história do Vitor, tá ali por salário, tá ali porque, quero aprender a fazer isso aqui, mas tô, assim, o Vitor pra mim e um cachorro é a mesma coisa. Eu sei que tem gente que tá comigo que fala assim, caramba, cara, eu já ouvi tua história várias vezes, eu tô aqui um tempo, eu te admiro, eu te acho um cara inteligente, eu te acho um cara que vai pra cima das coisas, eu quero estar do teu lado, cara, pra construir. E eu falo, não tem problema nenhum você ter os dois tipos de pessoas. Quanto mais a sua empresa cresce, você vai ter. Agora, quem vende por você, quem tá ali na sua vendendo,
oferecendo por você. Se ele não for teu fã número 1, irmão, esquece. Você tem que ter, ao invés de ter um secretário, você tem que ter alguém que sabe as coisas que você faz, que seja tua fã e que vai vender muito. Mas, Gustavo, traz pra gente esse ponto, depois eu quero ouvir o Guedes também nesse ponto, mas por que esse teu colega, ele vai pra congresso, ele faz formação, ele faz um fellow lá na sua clínica, ele faz o que for, mas alguns deles ainda se auto-sabotam e acho que nunca estão preparados. Não existe o santo do preparo. Onde é que esse médico consegue encontrar e falar, cara, tô preparado agora? Eu acho que tem um perfil, acho que depende muito do comportamento, né, Vitor? As pessoas não são iguais. Então, as pessoas que são mais ousadas, que são mais destemidas, elas têm a tendência de se apresentarem de uma maneira mais precoce para o mercado, né? E eu acho que o médico ele se sabota muito quando ele fica dentro da sua própria vaidade, naquele círculo de vaidade, de seguir o fluxo. E você quer seguir a manada, mas geralmente a manada ela vai te puxar para a média. E muitas vezes a média é a média, a palavra já fala, ela não vai te trazer tantas respostas assim. Eu percebo que existe uma ruptura muito grande quando, na minha área na cirurgia vascular, quando o residente ele acaba uma formação, ele acaba ali cru. E ele acaba um pouco com a cultura dos chefes, dos preceptores, que eu também vivi isso, e muitas vezes, vai dependendo muito de geração, ele não tem nem vontade. Eu já tive vários residentes. Tem pessoa que tem sangue no olho, ela acorda todo dia querendo ser melhor do que ela foi ontem. Tem pessoa que ela vai dormir e acordar da mesma forma. Essas pessoas nunca vão ter o mesmo resultado. Então, na verdade, o que eu percebi muito diferente da minha mentoria que eu faço hoje para quando eu era preceptor e chefe de serviço? Quando eu era chefe de serviço, tinha muita gente lá querendo cumprir tabela. Agora, uma pessoa que pega avião, investe numa mentoria, ela já é diferente. Porque, na verdade, ela quer encurtar caminhos, pegando experiência, pegando alguns detalhes que o outro não tem. Agora, eu não vou ser polêmico, não. A responsabilidade de venda de um consultório é do médico. Não adianta ele querer delegar esse compromisso para outra pessoa. Eu não estou falando, pessoal, de passar nem passar balão, não é isso. Não é operação de vendas, mas sim... É porque o que faz um paciente tomar uma decisão de fazer um tratamento com o Gustavo e não realizar lá no convênio que ele tem na carteirinha dele? É toda a percepção da linha de cuidado, dos diferenciais. Eles têm que ser realmente claros. Vamos começar com a primeira característica muito grande de onde é que médicos erram na hora de investir? 5 características que vocês podem trazer para mim. Ó, tem até muito estudo disso, sabe? Do próprio área médica? Comportamental, não especificamente com médicos, mas na capacidade que as pessoas têm de, às vezes, adiar um pouco a recompensa para ter uma recompensa muito maior na frente. Não sei se vocês já ouviram falar. Você ouviu falar do estudo do Marshmallow? Já, das crianças. Já foi replicado da sala de aulas. Basicamente, o que eles percebiam, as crianças que conseguiam esperar um pouquinho, ao invés de pegar um marshmallow agora e comer, se ela conseguisse esperar ali 10, 15 minutos, tem várias variações do estudo, começou primeiro na década de 60, eles perceberam que aquelas que conseguiam postergar a gratificação, e ali recebia 2 marshmallows, elas tinham mais sucesso na vida adulta. Sim, depois o estudo foi repetido lá na frente. Observar essas crianças por 30 anos. Nos nossos clientes, e de maneira geral, a mesma coisa. Aquele médico que não está no momento ainda, mas quer fazer aquela clínica dos sonhos, provavelmente ele vai meter os pés nas mãos. E quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ele quer fazer a clínica, comprar a casa, viajar para Disney todo ano, trocar o carro. Comprar um relógio. E entra num ciclo vicioso. Por quê? Porque aí você começa a ter pressão financeira, você não está dormindo bem, você não está tendo tranquilidade para exercer sua profissão de maneira tranquila, você não está conseguindo, talvez, entregar o resultado para o seu paciente. E aí, lá na frente, o que isso vira? Frustração. Volta de novo para aquele, não, mas eu mereço tirar uma férias na Disney e tá trabalhando 100 horas por semana. Se TikTok era uma coisa que, nossa, médico não deve estar, olha, vou fazer conteúdo nessas mídias. Ou seja, os seus colegas no início, agora todo mundo vê com bons olhos, mas no início tinha aquele preconceito. Você foi lá, falou, quer saber? Vou colocar isso aqui no peito, vou fazer e vou fazer acontecer. Graças aos minutos, horas, bunda, cadeira e gravação que você fez, né? Esse jogo mudou o teu cenário ou não? Completamente, né? Não tem condição. Desde
a imprensa, todas as formas de comunicação, mas tudo que é de mídia digital tem uma escala muito grande, né? Então eu não tive, de fato, preconceito de entrar muito precocemente na era dos TikToks. Quando surgiu o Kawaii, eu entrei no Kawaii. O Kawaii me trouxe paciente, me traz paciente. Essa semana eu tive paciente do Kawaii. Facebook já é mais antigo, já é conhecido, já é tradicional, né? O Insta, eu fui mais precoce também no Insta, mas eu vi uma grande oportunidade no TikTok. E para passar já de cara a receita para o pessoal aqui, como que faz? É fazer. Simplesmente Sentar e fazer. Sentar e fazer. Como é que faz? Senta e faz. Senta e faz. E aí vai evoluindo, vai ganhando uma escala, uma ferramenta muito interessante. E devagarinho a gente vai entendendo cada particularidade de cada ferramenta. Então o Insta tem suas características, o TikTok tem alguma característica, mas de maneira geral entrega muito. E hoje o TikTok é um dos grandes responsáveis aí por trazer muito paciente dentro do meu consultório. A gente está viralizado aí essa semana. Essa semana, ó, a gente está com 70 milhões de visualização em um vídeo. Eu tô com 394 mil seguidores. Eu acredito que até o final de semana eu tô levantando uma plaquinha de 400 mil seguidores, falando de oftalmologia, que é extremamente nichado. Abriu o consultório, as coisas começaram a dar certo, faturamento, eu sei que está cada vez escalando mais, escalando mais, escalando mais. Qual é a descoberta que o Matias teve como gestor de um consultório agora? O que é que você se descobriu como gestor? Tanto os principais desafios desse gestor, mas também as principais habilidades que ao longo do tempo você começou a ter por conta de se tornar um gestor. Eu não me considero um bom gestor ainda, mas eu acho que a escolha do pessoal que vai te acompanhar é fundamental. Tem que ser uma pessoa que está alinhada junto contigo, que está no mesmo barco, que a gente pensa igual, né? E nesse sentido, eu acho que meu maior acerto foi a secretária que está me acompanhando agora. Ela quer evoluir, eu fiz uma tabelinha de bonificação muito boa, tem metas semanais, tem metas quinzenais, tem metas mensais, tem meta por faturamento. Então a gente está junto, estamos caminhando juntos. E depois no que é o CNPJ mesmo, acontecem inconvenientes a toda hora, que são besteirinhas, mas vão te tirando do foco, né? Sou eu mesmo que faço tudo, já tenho pensado em um futuro, talvez a gente ver se conseguimos, inclusive estou pensando nela mesmo, para ver se ela consigue tomar alguma dessas responsabilidades, mas isso vai ser no futuro. Antes eu preciso entender, preciso saber como que porque faz parte da vida, né? A gente não sabe o que quer, não tem como pedir para outro fazer, né? Exatamente. No começo do consultório, geralmente o médico ele vai não só fazer o papel de gestão, a ideia dessa gestão não só estratégico, não depois também só as definições táticas, mas ele também cai para o operacional muito. E a partir do momento que ele começa a ter time, então você traz a primeira secretária, já tem duas, já a terceira ela já se torna líder das duas, isso é natural, aí ele sai já do operacional e muitas vezes sai até do tático, porque ela começa a cuidar desse tático aí com ele. Isso é natural demais. Depois de convencer 2.000 pessoas a colocar um balão, o que você aprendeu? O que é que faz vender esse tipo de serviço? O balão gástrico. Eu acho que o diferencial, vamos dizer assim, competitivo do balão gástrico é ser um procedimento que entrega um resultado interessante, 10 a 20% de perda de peso, sem ser por cirurgia. Ou seja, sem a necessidade de um procedimento cirúrgico, ou seja, ser um procedimento minimamente invasivo. Então, acho que o paciente que mais vem assim decidido de colocar o balão gástrico é aquele que tem até um IMC um pouquinho maior, mas não quer fazer a cirurgia. Tem receio da cirurgia, tem alguma contraindicação à cirurgia. Então eu percebo que é mais um paciente que quer perder peso numa quantidade maior, comparado, por exemplo, com as canetinhas, inclusive, porém não quer ser submetido a uma cirurgia. Tem muitos pacientes que têm indicação de cirurgia e colocam balão gástrico por opção mesmo. Então acho que acho que eu tenho que trabalhar mais a negociação, onde eu mais trabalho essa negociação é justamente esse paciente que quer evitar um procedimento cirúrgico.
Ele quer fazer um procedimento que entregue um resultado melhor, porém minimamente invasivo. Então, para os seus colegas de outras áreas, por exemplo, um vascular, até nutrólogo clínico, ou qualquer área que estiver ouvindo a gente, quando eu tiver a capacidade de mostrar para ele que eu tenho uma solução que vai ser menos, talvez, invasiva, que vai ser menos dolorida, ou que vai ser menos, com um potencial menos dolorido a longo prazo, num pós, uma recuperação mais rápida, geralmente você foca muito nesse ponto. Exatamente, a gente fala procedimentos minimamente invasivos. Eu também gosto muito de usar alguns termos ali quando eu estou usando, fazendo alguma postagem em rede social, que seriam o quê? Novas tecnologias dentro do emagrecimento. Então a ideia é a gente ofertar para esse paciente literalmente novas tecnologias de emagrecimento. As canetinhas emagrecedoras, o balão gástrico, o plasma de argônio, a gastroplastia. Então, não deixa de ser devices, não deixa de ser ferramentas, não deixa de ser tecnologias minimamente invasivas, né, sem necessidade de cirurgia. A maioria dos seus colegas, assim como você era no passado, você falou que atendia até 30, 40 pacientes por dia, chegou a atender isso, vamos supor que era 20, uma média. Sim. A gente se apega muito à agenda. Sim. E quando a gente empreende, a gente tem que pegar a agenda, a gente precisa pegar a meta. O médico, ele é viciado em agenda, então ele quer atender 10 pacientes no dia. Se ele atendeu só 8, a sensação que ele tem que o dia foi ruim. Meu dia hoje tá um fracasso, porque só tenho 5 pacientes na agenda. Sim. Quando eu fiz o CRM Black, foi pensando exatamente, depois de 16 anos ensinando médicos a conquistarem sua liberdade, desde 2009 trabalhando com isso, eu olhando e falando, não, mas esse negócio tá errado. Eu tenho um membro do CRM Black que atende um paciente por dia e fatura 250 mil por mês, porque é matemático. Ele atende um paciente, a consulta dele dura 2 horas. Ele atende os outros que são manutenção de tratamento, mas um novo paciente por dia, fecha tratamento de 15 mil reais, de cada 10 ele consegue fechar em 7, atende uma média de uns 30 pacientes no mês e faturação de 250 mil. O grande viés aqui não é número de agenda, não é volume. Sim. E sim o ticket que eu aplico. E para você aplicar um ticket mais alto e nichar, você vai precisar de time igual você trouxe. Eu não sei como é que está estruturado o seu comercial 1, comercial 2, tem 3 pessoas no comercial, mas nós já a gente entra até em detalhes do que as pessoas fazem. Só que eu tenho que tirar então um foco de número, de volume, para um foco de ticket, de qualidade. Como é que foi essa tua transição, então, de volume para agora olhar para ticket? Não, é totalmente diferente, porque hoje, quando eu atendo muito, assim, que ele tem uns dias que a gente lota, porque na verdade eu acabo indo 2 dias só no consultório. É bloco também. Eu fico muito mais em centro cirúrgico, essas coisas. Então, tem dia que a gente acaba tendo que ter muito retorno de pós-operatório, esse tipo de coisa, e acaba enchendo mais. Mas o dia, assim, muito cheio, são 15 pacientes. Então, perto dos 40. E assim, 15 começando às 8h30, aí meio-dia acaba, volta às 12h30, aí 5 horas acaba, não trabalho à noite, não trabalho no final de semana. Então, assim, qualidade de vida nem se compara. Antes tinha que ficar sobre aviso, aí paciente que nem era meu, às vezes de outro médico, outro colega sangrava de madrugada, tinha que ir no hospital, aquele estresse que você ficava de final de semana não poder fazer nada. Hoje em dia não tem, assim, tem o nosso pós-operatório, mas assim, que o risco de ter complicação é muito baixo e a qualidade de vida é muito melhor, trabalhando muito menos e ganhando bem mais do que ganhava antes. O principal, ganhar mais ou ganhar menos, mas é momentâneo, é presente, mas o principal, a construção, você está construindo para você, não por um terceiro. Eu não sou defensor daquele cara que cobra extremamente caro. Eu gosto de medicina, eu gosto do que eu faço. Eu acho que a gente tem que ter um preço justo, certo? Que a pessoa consiga se organizar com a família, trazer quem ela precisa, ter acesso a você. Mas você tem que cobrar o que é justo. O que é justo para você ter uma boa qualidade de medicina, para você conseguir executar com uma boa qualidade. E então eu me firmo muito nisso. Eu olho o mercado e tal, e aí eu vejo uma oficina mecânica que o cara atende de qualquer jeito, o cara não tem um atendimento de pós-serviço e tal. E eu vejo outra oficina do lado, o cara cobrando 3, 4 vezes mais e dando um serviço de pré, de pós e tal. E a medicina é a mesma coisa, hoje falta, o paciente ele sente falta. Eu vejo muitos colegas médicos aí atendendo 4, 5 pacientes por hora. Por que não atender um paciente em 1 hora, em 2 horas? Dar o seu telefone celular, botar a mão na pessoa, isso faz muita diferença. A pessoa se sente acolhida. É uma melhor experiência, logo é o melhor produto, lógico, justifica cobrar mais. Isso aí. É o seu tempo. Você está muito mais tempo ao lado da pessoa.
Você está dando essa experiência para a pessoa. Então, isso é muito importante, entendeu? É importante para a família do paciente. Às vezes o paciente está entubado, mas você está com a família, você está explicando, você está falando o que está acontecendo, e eles esperando o feedback do que vai acontecer, e vendo as coisas dando certo, e estando do seu lado. É muito importante os médicos se envolverem com os pacientes, entendeu? E isso dá resultado. Com certeza. Tem uma aula que eu dei durante muito tempo, comecei a dar essa aula talvez em 2015 e fui parar recentemente, que eu trazia uma analogia e trazia uma coisa que eu chamava de preço da conquista. O que é o preço da conquista? Quando eu vendo uma coisa genérica, quando você vende a bolsa da China versus a bolsa aqui de São Paulo, que também não tem uma marca ali, eu estou competindo por preço. É o genérico. Então é R$200, logo a única coisa que eu tenho como balizador de preço é comparação, 200, tá bom, tá caro, tá barato. Quando esse médico ele começa a fazer marketing, ele adicionar uma camada a mais, chama preço da conquista. É quando o paciente fala, eu não só quero fazer a cirurgia, mas quero fazer com ele. Tá? Aí quando ele fala, eu quero fazer com ele, é que ele já não vê mais esse médico como genérico, ele aceita pagar essa margem a mais, que é o preço da conquista. É a mesma coisa quando, porque eu pago com 50 mil na bolsa, que teoricamente é o mesmo couro da bolsa de 500, mas foi o preço da conquista de falar, eu tô com Louis Vuitton, eu tô com Rolex no pulso, eu tô com Jorge Armani, eu tô com Ricardo Almeida, porque eu conquistei aquilo é uma conquista e não é só um bem. Sim. E com a área médica a mesma coisa. Tem uma coisa que você fazia antes, não sei se continua, que é a apresentação. Você tem algumas coisas que fogem um pouco da caixinha aí do beabá que o médico aprende. O fato de não ter mesa é um deles, essa proximidade com o paciente. O que mais e o porquê? Exatamente. Lá não tem mesa, porque primeiro que eu fico no dia a dia entregando resultado, ou seja, eu fico fazendo procedimento, eu fico trabalhando ali, eu não fico muito atrás da mesa, fazendo receita, né? Então, assim, a ideia de não ter mesa é uma coisa que, como você mesmo já disse, aproxima, né? Porque não tem essa barreira aqui entre o médico e o paciente se sente muito mais tranquilo, né? Como se estivesse mais à vontade. Então, isso aproxima o médico e o paciente. E tem também, quando o paciente chega, ele não vai direto para a consulta, eu faço uma apresentação para ele, né? Eu ligo a televisão, tem um vídeo que eu mostro, eu explico o que é a clínica, o que é a doença, o que é o tratamento e o porquê disso. Porque o paciente chega lá e o paciente está cheio de dúvidas. E para que serve, né, essa apresentação? É justamente esse momento, é um momento crucial para que você tire essas dúvidas do paciente. Nem começou a consulta ainda. Você aprendeu isso com alguém ou você bolou isso aí da cabeça? Isso daí partiu de um grupo que eu tive no início, né? É uma coisa que a gente testou, deu muito certo, né? Então foi uma coisa que eu incorporei na clínica e até hoje eu faço desse jeito. E o pessoal tem gostado muito. Então vamos lá, o paciente chegou na sua clínica, o que é usual, ele fica numa recepção, espera ser chamado para o médico, aí tem lá uma anamnese, um diagnóstico, uma leitura de um exame, tem uma indicação. No teu caso não, ele chega, você não colhe os principais dados de uma anamnese. Primeiro, deixa eu explicar o contexto da doença para ele, deixa eu fazer uma aula para ele. E você já repetiu essa aula centenas de vezes. Centenas de vezes, né? Já sei de cor salteado. Dura quanto tempo essa aula? É uma aula rápida, 10 minutos, 12 minutos. Com slides, guiando. Isso. Aí depois, sim, aí começa a consulta. A gente vai lá pra sala, examino, né? Anamnese. Essa aula você faz no seu consultório, faz na recepção? Tem um outro espaço. Você tem um espaço só para isso? Eu tenho um espaço só para isso. E você otimiza, coloca vários pacientes para assistir essa aula ou é um por vez? Às vezes tem um paciente, às vezes dois, né? Entendi. E aí você dá aula. E aí qual feedback eles dão para você? Eles adoram. É? Eles adoram. Chegar lá, pô, que isso, né? Porque toda venda, quanto mais consciência eu gero, é mais fácil eu vender. Exatamente. Então, porque várias lacunas de perguntas que o paciente eventualmente tinha e nem vai fazer, foram respondidas ali, né? Exatamente. Então eu já trabalho de uma forma diferente ali. Eu já gero a consciência primeiro. Nem começou a consulta. Então o paciente já olha aquilo e fala, não. Em psicologia da economia, o que a gente vê? Eu coloco 3 opções quando a mais cara é para as pessoas não fecharem, mas é só pelo olhar e falar, não, essa daqui já estou descartando. Então ela é muito cara, eu quero fechar do meio, só que aí eu coloco a primeira com um preço muito parecido, com pouca coisa
com muita coisa a menos, só com um preço muito parecido com a segunda. Que a pessoa falou, óbvio que eu quero a segunda. Então isso aqui já assim, é validado. New York Times fez isso durante décadas e décadas e décadas. O teu caso também é esse ou cada protocolo tem preço semelhante, só vai mudar a extensão dele ou os profissionais que terão envolvidos? A gente fez um protocolo para ser âncora, que era o que não era para vender, e foi o primeiro que eu vendi. Então, depois que eu vendi, foi quando eu te pedi socorro na mentoria. Eu vendi um protocolo que não era para ser vendido, e agora, como é que porque eu não tinha nem desenhado a entrega. É um protocolo que tem mais consultas com as outras profissionais. Então, virou uma chave. Eu posso vender uma coisa maior, porque até então eu nunca tinha vendido, eu vendia consulta. E aí a gente tem alguns outros, eu tenho um protocolo básico que é só acompanhamento, eu tenho um outro protocolo que tem a medicação e eu tenho um outro protocolo que tem a medicação e mais consultas extras com o especialista. Então eu não consigo colocar um valor muito pertinho, porque cada um entrega uma coisa, né? Mas a ideia é igual, como você disse, a gente tem um âncora para poder vender o do meio. Total, essa é a questão. O que você acredita, 2026, como é que esse médico faria um bom planejamento começando com metas? Então, a primeira coisa que a gente diz é que a meta ela precisa ser SMART. O que isso significa? É uma sigla SMART, onde o S significa específica, o M significa mensurável, aquilo que pode ser medido, o A significa alcançável, ou seja, não adianta também, muitas vezes, Vitor, eu criar uma meta que eu vou quadruplicar o meu faturamento do ano de 2026, sendo que eu não tenho recursos, eu não tenho insumos, eu não tenho uma estratégia para quadruplicar. Então, ela precisa ser alcançável, ela precisa ser relevante, ela precisa, de fato, gerar a transformação que você gostaria para o ano de 2026. A gente entende, por exemplo, e muitas vezes a gente conversou com os médicos aqui, nossa, eu estou estável no meu consultório, ele vem faturando ano após ano exatamente a mesma coisa, que muitas vezes ele não percebe que isso não é relevante, porque existe uma inflação anual e você manter o faturamento anual, na verdade, você não está estável, você está regredindo. Então, ela precisa ser relevante. E o T fala do tempo, precisa ter um prazo para essa meta. E quando a gente fala de planejamento anual, normalmente a gente começa olhando para o ano. E essa meta SMART, a gente começa a desdobrá-la em períodos e ciclos menores. Então, uma meta anual, eu vou quebrar ela em meses, depois eu vou quebrar em semanas, até que eu entenda o que eu preciso fazer cada dia da operação no consultório. Agora, então, me conta, o que toda essa jornada te ensinou como empresário? Vai me dando alguns passo a passos aqui. Olha, primeiro, a minha esposa fala que ela é o freio de mão e eu sou o acelerador. Ah, é? Porque ela fala, não, será? Vamos? Não vamos. Daí, de repente, não, poxa, vamos investir nisso, vamos, é um aparelho e tal. Ela, vai, daí vamos, então vamos. Daí, então, você tem que ter coragem, aquela parcela daquele aparelho vai ser cara, mas você vai usar ele bastante, né? O quanto que você vai estar usando. Então, tudo essa visão de ou você compra ou você aluga o aparelho, né? Não importa, bota na ponta do lápis aí o que vai funcionar para cada especialidade, para cada área, mas mais ou menos tem que ter a vontade de fazer. Né? E assim, se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, você tem que estudar, tem que ver, tem que ler. Então, e não importa a idade do profissional, né? Eu achei fantástico que lá no teu curso tava médicos no último ano de residência para planejar como que vai começar a fazer. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse feito isso lá atrás. Apesar de uma boa formação, nunca sabia como atrair novos pacientes. Então, 2024, eu tinha 900 seguidores, aí quando a gente chegou em 2025, depois da mentoria, hoje eu vou fechar aí, se Deus quiser, no final do ano, com 10 mil seguidores. Todo médico ele tem um pouco de cientista, mas tem alguns que levam isso um pouco mais a sério e aceleram forte nesse seu jeito de cientista de ser. Aqueles que querem descobrir por conta própria como fazer as coisas. E é o caso do Dr. Gustavo Arruda, que está aqui presente comigo no podcast e que tem utilizado IA no dia a dia dele e de uma maneira não só contratando IAs, mas sim ele mesmo criando as soluções para ele, ou seja, esse cientista. Então, para adquirir todo esse conhecimento, essa estratégia, esse método que o marketing exige, né? Quer lembrar, a gente tem que aprender fazendo, né? Learn by doing, vocês têm que aprender isso, é muito importante. E aí teve esse boom nas IAs, e eu comecei a estudar e ver bem a parte de marketing de IAs.
Então eu tenho hoje 3 IAs, que é a do Google, que é o Gemini, o Claude, que ele é o mais criativo, que cria os meus roteiros, e o próprio ChatGPT. E no ChatGPT eu criei meus agentes. Eu tenho um agente de marketing, eu tenho um agente de growth, tenho um agente de gestão e tenho um agente que pega todos os meus dados dos meus dashboards, a partir dos dados que vêm, né, dos leads do Google e da Meta, e a gente faz todo ali, a cada 15 dias eu pego esses dados e peço para ele fazer uma gestão para a gente saber onde eu posso melhorar, onde a gente vai apertar mais, onde a minha SDR vai agir mais. A clínica tem quanto tempo? A clínica tá com 1 ano e meio. 1 ano e meio só. Por que eu tô te falando isso? Foi em 2019, mais ou menos, que você tava falando para mim, poxa, Vitor, aqui em Rio Preto, todo mundo tá desanimando, mas eu prefiro atender paciente, eu prefiro dar plantão do que ter plano de saúde, eu vou fazer particular, e hoje a gente já tá falando de expansão. É natural, Ricardo, eu ouço na minha vida, quando você é médico, você tá lá na tua área de dor, você não ouve a mesma história quase todo dia? O paciente acha que só ele vive aquilo, ele te conta, você, cara, já ouvi isso umas 10 vezes, mas deixa eu fingir que é a primeira vez, né? Aquele pormenor, aquela coisa que você já... Parece que só ele vive aquilo, só a dor dele é assim, você fala, não, deixa eu... Porque é teu papel, né? Escutar, é teu papel, é igual o meu. Todo dia chega um médico aqui, começa a desabafar, pô, 15 mil praticamente médicos que a gente fez transação, então é natural, você ouve história. Agora, a história que todo mundo conta o tempo inteiro é a seguinte, e ele vem contando e ele acredita que aquilo que é verdade. Ô, Vitor, sabe o que é? Aí ele olha no olho, não dá nem uma piscada. Olha no olho pra falar. Sabe o que é? Aqui em Belo Horizonte, não dá pra viver sem a Unimed. Eu já ouvi isso, Ricardo. Eu já ouvi médico falando, aqui em Brasília. Sabe o que é? É que você não conhece. É muito fácil, você tá aí. O mercado de Brasília não dá pra viver sem a Unimed. Muito fechado. É muito fechado, você não vive sem a Unimed. Aí eu penso comigo, meu Deus do céu. Se Brasília, quem já visitou Brasília sabe, olha o PIB daquilo lá, o dinheiro não tá lá falando Brasília. Sim. Se em Brasília não dá pra viver sem a Unimed, vai viver onde? Em Jaci? Vai viver sem a Unimed? Aí você tá em São José do Rio Preto, você podia estar contando essa história, você podia estar 10 anos, ou seja, resumindo o que eu quero trazer, há 10 anos mais ou menos que eu tenho algum contato aí contigo. Você podia estar contando essa história até hoje. Não, sabe o que é, gente? Eu uso Unimed porque eu ainda converto o paciente da Unimed, é o que ele sempre fala. Sabe o que é? Eu converto, mas você coloca a conta, ele precisa atender 100 para converter um. O coitado é refém. Você trabalha igual um retardado. O cara acha que Brasília não vive sem a Unimed. Você foi lá e provou que São José do Rio Preto vive. Sim. Uma cidade interior, obviamente uma cidade mais evoluída do que a maioria, mas por que o teu colega, ele fica contando essa história a vida inteira e ele acredita, ele nem pisca, ele acha que aquilo é verdade e fica repetindo? Eu acho que assim, infelizmente a maioria dos médicos pensam desse jeito, né? Tem uma palavra que define isso, comodismo. Né? É muito cômodo você depender só de plantão, que é um garantido, né? Teoricamente não tem nada garantido, né? Mas os médicos que estão ainda não virou a chave, eles acham que está super garantido dar plantão, trabalhar em convênio, porque o paciente ele vai vir de qualquer jeito. Eu sou o único especialista da Unimed aqui na cidade, ele vai ser obrigado a vir até mim. Só que detalhe, você não é dono de si, né? Você está sendo refém do sistema. Então eu bato muito nessa tecla, né? Todo médico, ele tem que sair fora desse sistema, do sistema de saúde que só escraviza o médico. Infelizmente é isso. Só que para o médico sair do sistema, ele tem que ter coragem e atitude, né? Ele tem que agir. Não adianta ficar com vitimismo ou com conformismo, né? Total. Ele tem que agir e não é agir na loucura. Do nada vou pegar um empréstimo aqui no banco, juros altíssimos, e vou montar uma clínica. Não, tem o passo a passo. Por isso que você tem que se aliar a gente que sabe o que está fazendo, que prega o que está ensinando. Você me ajudou demais, Vitor. Eu sou muito grato a você. Eu não sabia nada de marketing, não tinha noção. E o marketing foi a primeira... Levou... Exatamente. Alavanca. Exatamente. Foi a primeira alavanca que me ajudou, né? E continua me ajudando, né? Então eu acho que o médico que quer sair dessa manada, ele tem que ter coragem, né? Não se conformar com o dia a dia e buscar parceiros que vão ensinar passo a passo, né? O caminho.